Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa aula de hoje, nós concluiremos o estudo dos polinômios, resolvendo alguns problemas de vestibular que estão ligados à teoria que foi trabalhada na aula anterior. Vamos começar? Questão 2, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Seja f de x igual a k ao quadrado mais 3k vezes x ao cubo, mais k ao quadrado menos 9x ao quadrado, mais 3 menos kx mais k, com k pertencente a R, um polinômio do primeiro grau. Pode-se afirmar que f de x admite como raiz. Vamos à resolução no quadro. O exercício diz assim: seja f de x igual a k ao quadrado mais 3k vezes x ao cubo, mais k ao quadrado menos 9 vezes x ao quadrado, mais 3 menos k vezes x mais k. Só cuidado, ele diz que f é um polinômio do primeiro grau. Vamos lembrar? Qual é a definição de grau? É o maior expoente associado a x, desde que o coeficiente seja diferente de zero. Pessoal, para que esse polinômio seja do primeiro grau, este termo em x ao cubo tem que desaparecer. Esse termo em x ao quadrado tem que desaparecer. E esses termos só desaparecerão se os seus coeficientes forem iguais a zero. Olha a sutileza desse exercício. Então, ao dizer que esse polinômio f é do primeiro grau, ele não admite termos em grau 3 e em grau 2. Portanto, estes coeficientes devem ser iguais a zero para que esses termos desapareçam. Assim, ó, k ao quadrado mais 3k deve ser igual a zero e k ao quadrado menos 9 deve ser igual a zero. O valor de k deve anular os dois ao mesmo tempo. Atenção! Resolvendo por Bhaskara esta equação, você vai encontrar como soluções k igual a zero e k igual a menos 3. Resolvendo por Bhaskara esta equação, você vai encontrar como soluções k igual a menos 3 ou k igual a 3. Agora, para e olha para mim. Pare e olhe para mim. Veja bem, o valor de k precisa anular ao mesmo tempo o termo de terceiro e o termo de segundo grau. Qual é o único valor de k que anula simultaneamente as duas expressões? K igual a menos 3. Então, para que esse polinômio seja do primeiro grau, k tem que ser menos 3, porque esse termo anula. O termo em x ao cubo desaparece, esse termo anula. O termo em x ao quadrado desaparece. O polinômio f de x fica, portanto, com que forma? Desapareceu x ao cubo, desapareceu x ao quadrado. K é quanto? Menos 3. 3 menos com menos a mais. 3 mais 3, 6x. K é menos 3. Aqui está o seu polinômio de primeiro grau. Então, impor que f é de primeiro grau nos obrigou a eliminar o termo de terceiro e o termo de segundo, isto é, fazer com que seus coeficientes fossem simultaneamente nulos. E o único valor de k que anula ao mesmo tempo os dois é k igual a menos 3. Quando eu substituir k por menos 3 aqui, isso vira zero. Isso vira zero. Ao substituir aqui
3 menos com menos dá mais. 3 mais 3, 6x, menos 3. Bom, obtido o polinômio, olha como essa questão é conceitual. O que foi que ele pediu? A raiz de f de x. O que é raiz? É o valor de x que anula a função. Como é que eu obtenho a raiz de uma função qualquer? Igualando ela a zero. Então, 6x menos 3 igual a zero. Portanto, 6x igual a 3. Isso implica x igual a 3 sextos ou x igual a meio. O valor de x que anula o polinômio é meio. A alternativa correta, de acordo com o texto, letra B, um exercício da Baiana de Medicina. Vou sair da frente para fixar a imagem. Universidade Estadual do Ceará. O resto da divisão de 2 elevado a 64 mais 1 por 2 elevado a 32 mais 1 é igual a... Vamos usar o conceito de divisão de polinômios para solucionar esse problema? Vamos ao quadro? Vamos nessa. Questão 4, Universidade Estadual do Ceará. O resto da divisão de 2 elevado a 64 mais 1 por 2 elevado a 32 mais 1 é. Ele quer saber qual é o resto dessa divisão. Veja, pessoal, que o problema envolve apenas números. Você deve estar se perguntando, Márcio, onde é que está o polinômio aqui nesse problema? Eu estou enxergando apenas números. Só que fazer 2 elevado a 64 é algo relativamente impossível do ponto de vista manual. Então, é claro que quem bolou esse exercício não gostaria que você pensasse dessa forma. Mas eu posso tentar dividir isso aqui? Pode, vai sair. Mas eu quero um pouco mais de atenção de vocês. Vamos aprender a ganhar tempo. Olha para mim. Se eu chamar 2 elevado a 32, se eu chamar isto aqui de x, pessoal, 2 elevado a 64, não é a mesma coisa, propriedades de potência, de 2 elevado a 32 ao quadrado? Vocês lembram que potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, escrever 2 elevado a 64 é o mesmo que escrever 2 elevado a 32 ao quadrado. Agora, veja, se eu chamei 2 elevado a 32 de x, 2 elevado a 64 nada mais é que x ao quadrado. Então, esta expressão pode ser pensada de uma forma mais simples. Quem é 2 elevado a 64 se 2 elevado a 32 é x? 2 elevado a 64 é x ao quadrado. Então, isso é a divisão de x ao quadrado mais 1 por x mais 1. Bom, galera, esta aqui é bem mais fácil e bem mais simples de se pensar. O que você vai fazer? Divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. X ao quadrado dividido por x dá o quê? X. Este resultado será multiplicado por todos os fatores do divisor, sendo que, ao mudar de membro, você deve fazer o quê? Não esqueça, trocar o sinal. X vezes x, x ao quadrado, troque o sinal, menos x ao quadrado. X vezes 1 dá x, troque o sinal, menos x. Perceba que ao somar termos de mesmo grau, o termo de maior grau sempre desaparecerá. Claro, sobrou o quê? O menos x mais 1. Continue a divisão. Menos x dividido por x dá menos 1. Ao multiplicar este fator por todos os elementos do divisor, ao mudar de membro, eu vou trocar o sinal. Então, veja, menos 1 vezes x, menos x, troque o sinal,
mais x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Troque o sinal, mais 1. Somando termos de mesmo grau, veja que o termo em x desapareceu. 1 mais 1, 2. Divisão encerrada, por quê? Porque o divisor tem grau 1 e o resto independe de x. É um polinômio que a gente chama de grau zero. Um polinômio tem grau zero quando ele independe de x. Então, isto que sobrou aqui é o nosso resto. Este exercício pensado sob a forma de polinômios. Alternativa correta, letra D. Então, vou sair de frente da imagem para fixá-la. Universidade Estadual do Ceará. O resto da divisão de P de x igual a x à quinta, menos 5x à terceira, mais 4x por D de x igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 4x mais 1, é um polinômio do segundo grau R de x. A solução real não nula da equação R de x igual a zero pertence ao intervalo? Questão 6. Universidade Estadual do Ceará, aprendizagem. O resto da divisão do polinômio P de x igual a x à quinta menos 5x ao cubo mais 4x por x ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 1. O resto é um polinômio do segundo grau R de x. Ele nos pergunta quais são as soluções da equação R de x igual a zero. Em outras palavras, quando eu igualo um polinômio a zero, o que é que eu estou procurando? As raízes desse polinômio. Então, ele quer que você encontre o resto e depois iguale a zero, obtendo as raízes. Então, vamos lá. Divisão. Final dessa aula de hoje, não pode mais ter dúvidas sobre esse tema. Como é que a gente vai fazer? Dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. X à quinta, dividido por x ao cubo, dá o quê? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo, dá x à quinta. Troque o sinal, menos x à quinta. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá menos x à quarta. Troque o sinal, mais x à quarta. X ao quadrado vezes menos 4x dá menos 4x ao cubo. Troque o sinal, mais 4x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá mais x ao quadrado. Troque o sinal, menos x ao quadrado. Somando termos de mesmo grau, o termo em x à quinta desapareceu, apareceu um termo em x à quarta, então 1x à quarta, menos 5x à terceira, mais 4x à terceira, dá menos x à terceira, apareceu um x à segunda e desce o 4x. Continue o processo. X à quarta dividido por x à terceira dá x. X vezes x à terceira, x à quarta. Troque o sinal. Menos x à quarta. X vezes menos x ao quadrado dá menos x ao cubo. Troque o sinal. Mais x ao cubo. X vezes menos 4x dá menos 4x ao quadrado. Troque o sinal. Mais 4x ao quadrado. X vezes 1 dá x. Troque o sinal. Menos x. Pessoal, observe. Ao somar termos de mesmo grau, o termo em x à quarta desapareceu. Por nossa sorte, o termo em x ao cubo desapareceu.
4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 4x menos x dá mais 3x. Bom, ele quer que você pegue esse resto, desculpe, aqui obtivemos o resto, mas por que eu sei que este polinômio é o meu resto? Porque lembre-se que a divisão estará encerrada quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Então, esse é o nosso resto, o nosso R de x. Ele quer as raízes do resto. Então, iguale o resto a zero. 3x ao quadrado mais 3x igual a zero. Simplificando por 3, x ao quadrado mais x igual a zero. Resolvendo essa equação por Bhaskara, você vai encontrar como raízes o zero e o menos 1. Aqui eu sei que vocês não têm dúvidas no que diz respeito a fazer Bhaskara, por isso eu pus as raízes diretamente. Mas se tiver algum probleminha, é só resolver por Bhaskara. As raízes são 0 e menos 1. Agora, estas raízes pertencem a qual dos intervalos listados abaixo? Letra D. Essas raízes pertencem ao intervalo que vai de fechado em menos 1 até 0. Como está fechado nos dois extremos, tanto menos 1 quanto 0 fazem parte do intervalo. Solução, letra D. Vou sair momentaneamente para fixar a imagem. Werner, os restos das divisões de P de x igual a x ao cubo mais kx ao quadrado menos 7x mais 7 por x menos 1 e por x menos 2 são iguais. Então, K é igual a... Resolução da questão da UERN. Os restos das divisões de P de x igual a x ao cubo mais kx ao quadrado menos 7x mais 7 por x menos 1 e por x menos 2 são iguais. Olha o que o exercício está dizendo. O exercício está nos informando que ao dividir P de x por x menos 1, este deixa um resto R1. Ao dividir P de x por x menos 2, este deixa um R2. De acordo com o texto, estes restos são iguais. O exercício está dizendo que R1 é igual a R2. Novamente, ele quer saber qual o valor da incógnita K. Pessoal, eu estou dividindo um polinômio por uma expressão do primeiro grau. Como é que eu obtenho o resto nessa divisão? O resto é P de A, onde A é a raiz do divisor. Então, quem é R1? Qual é a raiz desse divisor? X menos 1 igual a 0, portanto, x igual a 1. Então, R1, que é o resto, é P de 1. Nesta segunda divisão, qual o resto R2? Mesmo princípio. Como o divisor é um polinômio do primeiro grau, o resto é P de A, onde A é a raiz do divisor. Qual é a raiz do divisor aqui? X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, o resto é P de A ou P de 2. O texto nos informa que R1 é igual a R2. Em outras palavras, que P de 1 e P de 2 são iguais. Então, ó, P de 2 é igual a P de 1, já que R2 e R1 são iguais. Agora ficou fácil. Substitua x por 2 no polinômio e calcule P de 2. Quem é P de 2? 2 ao cubo mais K
vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2, mais 7. Isto é igual a P de 1. Substitua x por 1 no polinômio. 1 ao cubo mais k vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 7. Perceba que agora a única incógnita no nosso problema é o k. É só fazer conta. Então, vamos lá. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4 vezes k, mais 4k. Menos 7 vezes 2, menos 14, mais 7. Isso dá menos 7. Isso é igual a 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1 vezes k dá k. Menos 7 mais 7 cancela. Bom, então daqui 4k, 8 menos 7 dá 1. 4k mais 1 é igual a 1 mais k. Cancele 1 em cada membro. Passe o k para o primeiro. 4k menos k dá 3k igual a 0. K é 0 dividido por 3. K é igual a 0. Então, o valor de K, que faz com que R1 e R2 sejam iguais, é K igual a 0. Solução, letra C. Vou sair de cena para fixar a imagem. Unicamp. Considere P de x igual a x elevado a m mais x elevado a m mais 1, em que n é maior que m, que é maior ou igual a 1. Se o resto da divisão de P de x por x mais 1 é igual a 3, então, vamos lá? Unicamp 2017. Exercício muito interessante, bem conceitual. Considere P de x igual a x elevado a n mais x elevado a m mais 1, em que n é maior do que m, que é maior ou igual a 1. Se o resto da divisão de P de x por x mais 1 é 3, o que é que a gente pode afirmar? Pessoal, olha, de novo, divisão de um polinômio por uma expressão do primeiro grau, fazendo-se referência ao resto. Esse é um exercício clássico de teorema do resto. O que é que o teorema do resto diz? Que na divisão de um polinômio por uma expressão do primeiro grau, o resto é igual a P de A, onde A é a raiz do divisor. Qual é a raiz do divisor aqui? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Então, o resto, que é 3, é P de menos 1. Na sua expressão, substitua x por menos 1 igual a 3. Menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m mais 1, isso é igual a 3. Passando isso para cá, menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m é 3 menos 1 dá 2. Agora eu quero muita atenção de vocês. Quando você tem menos 1, pessoal, elevado a um expoente x qualquer, isso só pode dar duas coisas. Ou o resultado disso é 1, se o expoente é par, porque menos 1 elevado a expoente par dá 1, ou o resultado disso é menos 1, se o expoente é ímpar. Portanto, menos 1 elevado a qualquer expoente, ou ele dá 1 ou dá menos 1. Agora, olha que coisa interessante. Para que esta soma de potências de menos 1 seja 2,
este primeiro resultado deve ser igual a 1, e este segundo resultado também deve ser igual a 1, já que potências de menos 1 só podem dar 1 ou menos 1. Se pelo menos um deles for menos 1, se eu tiver 1 como 1 e 1 como menos 1, a soma dá 0, não serve. Se os dois forem menos 1, a soma dá menos 2, não serve. A única condição para que isto seja verdadeiro é que a soma dê 2. Então, isoladamente, cada potência deve valer 1. E isto só ocorrerá se os dois expoentes forem simultaneamente pares. Então, M é par e N também é par. A única condição para que isso seja verdadeiro é que M e N sejam simultaneamente pares. Alternativa, letra A. Vou sair da frente para fixar a imagem. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O resto da divisão do polinômio P de x igual a x elevado a alfa menos 5x menos 2 por x menos 2 é 4. O grau de P de x é... Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O resto da divisão do polinômio P de x por x menos 2 é 4, sendo P de x igual a x elevado a alfa menos 5x menos 2. Ele nos pergunta qual é o grau de P de x. Vamos lembrar da definição? Grau de um polinômio é o maior expoente associado a x desde que o coeficiente seja diferente de zero. Bem, o coeficiente de x elevado a alfa aqui é 1, é diferente de zero. Então, o grau desse polinômio é o alfa. O que a gente quer saber é qual o valor de alfa. Aqui, pessoal, observe, divisão de um polinômio por uma expressão do primeiro grau, e ele faz referência apenas ao resto. Qual é o teorema que a gente vai usar? Teorema do resto. E o que é que o teorema do resto diz? Que o resto é igual a P de A, onde A é a raiz do divisor. Qual a raiz do divisor aqui? X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, o resto, que é 4, é igual a P de 2. O que é que a gente vai fazer? Substituir no polinômio x por 2 e igualar a expressão a 4. Fazendo isso, 2 elevado a alfa, menos 5 vezes 2, menos 2, e isso é igual a 4. 2 elevado a alfa, menos 5 vezes 2 dá menos 10, com menos 2, menos 12. Isso é igual a 4. Isolando 2 elevado a alfa. 2 elevado a alfa é igual a 16. 2 elevado a alfa é igual a 2 à quarta. Portanto, alfa é igual a 4. Essa expressão será verdadeira desde que o grau do polinômio seja 4. Alternativa, letra D. Vou sair de frente para fixar a imagem. Galerinha, o objetivo dessa aula de hoje foi, a partir dos conceitos trabalhados na aula anterior, a aula teórica de polinômios, poder observar como é que os principais vestibulares do Brasil abordam tais conceitos. Foram resolvidas algumas questões que foram escolhidas de modo a consolidar aquelas ideias trabalhadas na aula teórica. Eu gostaria de agradecer muito a companhia e a confiança de vocês e dizer a vocês que fiquem atentos à gravação de novas videoaulas do canal Matemática Sob Medida. Um grande beijo a todos.